Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 21 de junho de 2012. O fim da Mostra de Móveis de Uberlândia, o evento que trouxe as novas tendências do setor. O Brasil fugiu da escola. Este é o nome do livro que será lançado daqui a pouquinho em Uberlândia. A gente faz uma entrevista com o autor da obra. Os direitos dos idosos, você sabe exatamente quais são eles? Um advogado fala sobre o assunto. Uma conversa com a doutora em filosofia, Márcia Tiburi, que faz uma palestra daqui a pouco. E na tradicional feira gastronômica do Mercado Municipal, a apresentação da banda Patrulha 8. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que está no ar pela TV Universitária. Termina hoje a Mostra de Móveis de Uberlândia, que está acontecendo no Center Convention. Quem passou pelo local teve a oportunidade de conhecer as novas tendências do setor, inclusive no que diz respeito à sustentabilidade. Produzir móveis versáteis, sofisticados e ecologicamente corretos. Essa é a meta da professora da UFO, Viviane dos Guimarães, que desenvolveu um projeto para incentivar a produção de peças sustentáveis. Para mostrar a funcionalidade desses móveis, ela está expondo na Mostra de Móveis de Uberlândia, que começou nesta segunda-feira. Ela é uma parte de uma pesquisa de doutorado, que aqui ela tem a possibilidade de construir os ambientes para apresentar para o público a possibilidade de utilização de módulos simples de maneira criativa. O conceito apresentado por ela visa desenvolver peças reduzindo ao máximo o lixo gerado e o volume dos objetos, além de incentivar a utilização de madeira extraída de áreas de reflorestamento. Os visitantes puderam conhecer diferentes ambientes montados com os móveis sustentáveis. Durante a exposição foi feita também uma pesquisa para avaliar a aceitação do público em relação às peças. Então nós tentamos descobrir qual que é o interesse da população que está comprando móvel em relação à sustentabilidade, qual que é o interesse que ela tem em relação ao processo de montagem, ela mesma montar em casa, transportar ela mesma, e aí poder escolher qual que é a posição que esse móvel vai ficar, por exemplo, a estante, que tem essa possibilidade de pôr várias prateleiras, qual que é a posição que mais atende à necessidade dela. Então foi muito bem aceito, assim, no universo que nós fizemos de pesquisa, nós temos aí em torno de 95% de aceitação, né, desse produto que a gente está apresentando aqui na mostra. Estão abertas até o dia 22 de junho as inscrições para o curso de mestrado oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Estrutural Aplicadas da Universidade Federal de Uberlândia. São oferecidas 4 vagas para a modalidade de mestrado no segundo semestre de 2012. O candidato deve realizar a inscrição na Secretaria da Pós-Graduação, portando os documentos obrigatórios e comprovantes de titulação no período das 9 às 14h30, no campus Umuarama, bloco 2B, sala 2B 220. O Brasil fugiu da escola. Este é o nome do livro que será lançado daqui a pouquinho, a partir de 7 horas da noite, pelo professor Sérgio Codato. E é com ele que a gente conversa agora. Professor Sérgio, obrigado pela presença. Primeira coisa que eu queria saber é de onde surgiu esse nome, que é muito curioso. O Brasil fugiu da escola, por quê, professor? Boa noite, então. Boa noite. Kelson. Eu fui professor aqui em Uberlândia durante muito tempo. Durante 17 anos. Em 98 fui para a USP de Ribeirão Preto e lá eu iniciei minha carreira internacional. Então, Kelson, eu estive na China, no Vietnã, no Camboja, no Laos, na Tailândia, conheci esse lado do mundo e lá eu descobri que existem sociedades mais solidárias, o socialismo existe lá ainda. E lá descobri também que o Brasil fugiu da escola. Mas por quê, professor? Fazem 30 anos que não se investe em educação seriamente nesse país. Nossos professores, pesquisadores foram nas piores salas de aula de Ribeirão Preto e descobriram que nada mudou em 30 anos, Kelson, né? E há 30 anos nós já sabemos que a lição de casa para mudar um país qual que é? Investir maciçamente em educação, em formação de professores, né? Na China a educação é em período integral, né? No Brasil, Kelson, 80% dos alunos que se formam no ensino fundamental são analfabetos funcionais.
60% dos que se formam no ensino médio não sabem absolutamente nada de matemática, né? Então, nós descobrimos isso, né? Não se muda, não se quer mudar. Nossos professores estão, ao invés de só ficarem na crítica, pegaram então projetor multimídia, cartolina, tinta, filmadora, entraram nas piores salas de aula e conseguiram produzir alguma coisa, né? Com moleques, com crianças que se diziam imprestáveis, né? Que se diziam futuros bandidinhos. Pois é, professor, o senhor acha que o Brasil pelo menos caminha para melhorar isso? E qual a solução que o senhor acha que deve acontecer para que isso mude? Inclusive, se o senhor fala dessas soluções aqui no livro do senhor. Nós introduzimos nas escolas a radioescola, que é um equipamento de som na coordenação e com caixas nas salas de aula. O que nós percebemos, que é o som? Qualquer tecnologia que você leva para a escola, os pais e os alunos entendem que você está cuidando deles, que você está preocupado com o futuro deles. Agora, se você deixa a escola abandonada, a mensagem é se virem, entendeu? Então eles vão destruir a escola. Encontramos muitas escolas com o apelido de Carandiru Mirim, porque são todas gradeadas, fechadas, com cadeado. O aluno se sente dentro de uma prisão. Nossa proposta, então, qual que foi? Transformar esse Carandirão Mirim num local de produção de ciência, tecnologia, arte e cidadania. É com isso que nós combatemos a violência nas escolas, né? Então, nossos filhos se encantaram com a sociedade do conhecimento em função da tecnologia. Celular, notebook, iPad e por aí afora. Os meninos pobres da periferia não têm acesso a nada disso, né? Então, se eles chegam na escola e veem que todo mundo tem e eles não têm, fica uma espécie de alienação, né, professor? Saca. Bom, o nosso tempo, professor, infelizmente acabou, mas o senhor já deu uma prévia do que está escrito aqui. O livro parece que é muito interessante, uma capa muito bem feita, que o senhor já me falou que teve até um concurso para fazer essa capa, né? Esse livro, gente, vai ser lançado daqui a pouquinho, 7 horas da noite, lá na Livraria Saraiva, no Center Shopping. Professor Sérgio vai estar lá, né, para autografar, né? O senhor vai estar lá durante... Vou estar lá, e Kelson, hoje também nós estamos lançando o Observatório de Violência de Uberlândia. Em Uberlândia também você tem índices crescentes de violência, você tem um conjunto de pesquisadores, educadores e professores interessados em combater o fenômeno, e todo mundo, então, que estiver interessado em fazer pesquisa junto com a gente, dirija-se daqui a pouquinho à Livraria Saraiva do Center Shopping. Tá certo. Agradeço a atenção, viu? Muito obrigado. E conto com a sua parceria. Com certeza. Muito obrigado, professor. E agora é a previsão do tempo. Em Minas Gerais, o tempo deve ficar parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca e isolada. Em Uberlândia, é clima frio pela manhã, mas não há possibilidade de chuva. A mínima prevista 17 e a máxima 27 graus. Confira agora como estará o tempo em outras regiões do estado nesta sexta-feira. E nesta sexta-feira, em Patos de Minas, o dia amanhece nublado. Pancadas de chuva a qualquer momento, mínima de 12 e máxima de 26 graus. Em Presidente Olegário, tempo frio, previsão de chuva à tarde e à noite, mínima de 14 e máxima de 28 graus. O dia em Campina Verde amanhece chuvoso. O tempo fica estável durante a tarde e a noite, mínima de 19 e máxima de 30 graus. Em Prata, a sexta-feira é de dia nublado, deve chover a qualquer momento. A temperatura varia entre 20 e 30 graus. E daqui a pouco, saiba mais sobre os direitos dos idosos. Um advogado fala pra gente sobre o assunto. A gente volta já. Quando eu percebi, ela já estava lá. Meus movimentos ficaram mais lentos, comecei a tremer. Procurei um médico e ele diagnosticou. Parkinson é uma doença neurológica que afeta os movimentos. Pode causar tremores, lentidão e rigidez. É muito importante receber o diagnóstico precoce. Existe tratamento e você pode continuar a fazer as coisas que mais gosta. Procure um médico. Viva bem com Parkinson. O que será que existe em nossas florestas e em nossos campos? O que será que existe em nossos rios, em nosso mar e em nosso ar? Existe vida. Muita vida. Energia que move o presente e o futuro. Energia da tecnologia limpa e renovável.
das soluções originais que abrem caminho para o futuro do planeta. Futuro onde produzir e preservar se integram no encontro natural. Nosso país cresceu com a garra do seu povo, que consegue ser único sendo tão diverso. Hoje, o Brasil é respeitado porque inclui, melhora a vida das pessoas e protege o meio ambiente. Estamos fazendo a nossa parte e vamos fazer muito mais. Bem-vindos a Rio+20, o grande encontro mundial do desenvolvimento sustentável. Rio+20, crescer, incluir, proteger. Governo Federal. Você é responsável pela vida de quem vai e pela vida de quem vem. Seja prudente. E daqui a pouco acontece no Center Convention a palestra Nossa Ética, Nosso Viver, onde nos encontramos com a filósofa Márcia Tiburi. E a repórter Maria Clara Barros conversou com ela. Olá, Kelson, estou aqui com Márcia Tiburi, que é filósofa, será a palestrante da noite e vai falar para a gente um pouquinho sobre o evento. Márcia, qual o objetivo desse evento? O que você preparou para essa noite? A gente vai conversar de filosofia e falar desse campo da filosofia que a gente chama de ética, que pode ser traduzido por filosofia prática. Então, a motivação é justamente a ausência de pensamento reflexivo na nossa cultura. A intenção é chamar as pessoas para a viabilidade e para o interesse em torno desse pensamento reflexivo, que é a filosofia propriamente dita, no sentido de uma tradução mesmo de conceitos clássicos da história do pensamento para um público não especializado. Então, nós vamos trabalhar, digamos, a epistemologia mais árdua da história do pensamento, traduzida para os nossos dias, dentro da nossa linguagem, e vendo como, na verdade, as grandes questões históricas, elas ainda fazem parte da nossa atualidade e podem nos ajudar a esclarecer certas questões obscuras no campo da nossa ação. Quando a gente fala de ética, a gente está falando, sobretudo, da nossa capacidade de pensar naquilo que a gente faz. E acho que isso é uma demanda do nosso tempo e, ao mesmo tempo, é algo que assusta muita gente, algo que não é valorizado, enfim, na nossa época, e eu acredito muito que a grande contribuição do pensamento reflexivo, do pensamento filosófico no nosso tempo, no nosso país, na nossa comunidade, é justamente trazer esse tipo de questão para o debate. Então vai ser um encontro também de debate, em que nós vamos confrontar ideias, em que eu vou conversar com o público sobre essas questões. E é um evento não necessariamente voltado para especialistas, professores, não, né? É um evento voltado ao público. Qual a importância disso, né? De falar com essas pessoas que não estão voltadas para o mundo acadêmico? Ao contrário, é justamente um evento para o público, para as pessoas em geral. O tema da ética ele já é um tema que convoca todas as pessoas, especialistas, não especialistas, e acho que a tarefa, inclusive, dos especialistas, se eles forem éticos, os especialistas em ética, deveriam justamente conversar com as pessoas que têm dúvidas em relação a esse campo da investigação. A ética não se resolve apenas na investigação, ela tem que encontrar o universo da vida prática, e nesse sentido esses encontros, um encontro como esse, é um encontro, a meu ver, muito feliz, fico muito contente que a Universidade Federal de Uberlândia esteja promovendo essa oportunidade, justamente para que a gente possa fazer uma ponte entre esses dois campos, da especialização e da vida cotidiana. Enfim, sem essa ponte nós não vamos a lugar nenhum. Certo. Muito obrigada, Márcia, pelas informações. Voltamos ao estúdio. Todo mundo já sabe que as pessoas mais velhas têm vários direitos que são garantidos por lei. Mas você sabe exatamente quais são eles? Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o advogado Rodrigo Borges. Rodrigo, obrigado pela presença. Pois é, direitos tem demais, tem muita coisa que se fosse para a gente falar todos não daria tempo. Mas vamos falar dos principais. Eu começo
perguntando para você sobre algo que realmente acontece muito, que é o descaso com a saúde do idoso. Vamos falar de saúde. Quais os direitos que o idoso tem nessa área? Boa noite, Kelson. Realmente, assim, é uma série de direitos que o idoso tem, tanto que a lei elaborou o Estatuto do Idoso realmente voltado, né, a assegurar os direitos desse idoso. Então, com relação à saúde, o idoso ele tem um tratamento prioritário junto ao Sistema Único de Saúde, o SUS, onde são elaboradas medidas protetivas para estar verificando as doenças que mais são ocasionadas nos idosos, então para elaborar, para prevenir realmente que isso aconteça. E outros casos também de prioridade, o idoso ele pode ser atendido em casa, quando não consegue se locomover, é só a pessoa comparecer junto ao SUS, informar essa situação que o idoso não pode ir comparecer para o tratamento e ele recebe o tratamento domiciliar, o fornecimento de medicamentos de uso contínuo para prevenir doenças e até mesmo para controle de sérias doenças que ocasionam nos idosos nesse caso aí. Quer dizer, tem uma série de aparatos em cima da saúde. O que acontece caso os órgãos públicos que sejam credenciados pelo SUS não respeitem essas leis? Caso isso ocorra, o idoso ou aquele que é responsável pelo idoso, ele deve procurar um advogado ou a defensoria pública para entrar com uma medida judicial pleiteando esses direitos que são assegurados ao idoso no Estatuto. Ainda pegando o gancho da saúde, essa gente sabe que saúde gera cuidado com o idoso e muitas vezes existem os maus tratos que também tem as violências e a gente entra na outra área de direito. Nessa área, como é que é? Infelizmente é uma ocorrência, né, grande que tem acontecido ultimamente. Nos casos de violência, maltrato idoso, importante deixar claro que não se trata somente da violência física, mas a violência psicológica, né, o abuso. Então, isso também é configurado como violência. Nesses casos, a própria entidade que recebe o idoso, a entidade médica, deve obrigatoriamente comunicar ao sistema prisional, à polícia, ao Ministério Público, para promover a ação competente e punir o responsável na forma legal. O idoso tem que ser bem cuidado e ele tem que ter um lugar para ele ficar, para ele passar bem a terceira idade. E geralmente esse lugar nada mais justo do que ficar na própria casa, junto com a família. Mas muitas vezes não tem como. E aí, nessa questão de moradia, quais são os direitos que ele tem? Na questão de moradia, como você bem ressaltou, o importante é que ele esteja junto à sua família, nada melhor do que isso. Se ele não tiver condições, ele vai estar junto do seu curador, dentro de junto com outro responsável, e mesmo assim, se não encontrar esse responsável, ele vai ser encaminhado para uma casa de recebimento ao idoso, que tem que manter todas as condições destinadas a esse idoso, condições físicas, condições de um trabalho social, psicológico com esse idoso. Então ele deve ser encaminhado a uma dessas casas onde recebe e faz o tratamento específico para o idoso. Digamos que existe uma briga na família de, eu não posso, não tenho tempo de cuidar do meu pai, do meu avô, e aí gera uma intriga entre eles e acaba que a pessoa idosa fica largada. A justiça pode acionar essa família pode receber punição por causa disso? Sim, ela pode ser responsabilizada por maltrato, por descaso, por não cuidar das necessidades daquele idoso, pode ser acionada e esse idoso ser encaminhado para o local, para a casa, para o abrigo competente. Só para finalizar, transporte, para a gente encerrar, porque eu sei que tem muitas leis, mas a gente está falando das principais. Transporte, como é que está isso hoje? Quanto ao transporte, o idoso, nesse caso maior de 65 anos, ele tem acesso gratuito ao transporte urbano, dentro da cidade. No caso do transporte interestadual, nos ônibus de viagem, são reservadas 2 vagas para o idoso em cada ônibus. O do idoso que tem a renda inferior a 2 salários mínimos pode viajar de graça, vamos dizer assim. Se, por exemplo, o idoso vá procurar o ônibus e ele já esteja com as 2 vagas gratuitas ocupadas, ele tem desconto de 50% na compra da passagem. Tá certo. Muito obrigado pelas explicações. Nós que agradecemos. Eu gostaria de te convidar para voltar mais vezes. Estamos à disposição. Estamos querendo a sua presença aqui mais vezes, doutor. Muito obrigado. Obrigado. Viu? E agora é hora do mercado de trabalho. Para você que está à procura de emprego, chegou a hora de conferir as vagas que o Cine oferece nesta quinta-feira. E para o mercado de trabalho de hoje, 2 vagas para serviços gerais, salário de R$ 622, mais benefícios. 2 vagas para bilheteiro de agência, com salário de R$ 675, mais benefícios.
grande oportunidade para motorista de ônibus rodoviário, com 8 vagas disponíveis e salário de R$ 1.575, mais benefícios. 5 vagas para jardineiro, salário em torno de R$ 930, mais benefícios. E 3 vagas para cozinheiro geral, salário de R$ 900, mais benefícios. Essas e outras vagas você encontra no Cine de Uberlândia, que está localizado no centro da cidade, em frente à Praça do Vilela. Informações pelo telefone 3231-4433. E depois do intervalo tem os destaques do esporte com Luiz Alberto Tomé. A gente volta já. O coração da escola é o pedagógico. E a formação pedagógica, ela deve começar lá na primeira infância, dos pequenininhos, aquele que já está no berçário. A gente estimula a leitura, a gente estimula a brincadeira, a gente estimula essas atividades que são a base. Antigamente não era assim. A creche era vista como um depósito de crianças e hoje não. O Ministério da Educação está ampliando, em parceria com os municípios, a rede de creches e pré-escolas em todo o país. E agora, com o compromisso do Brasil Carinhoso, vai aumentar os recursos transferidos para os municípios para reforçar a alimentação escolar das crianças em creches e pré-escolas. Por um Brasil melhor e com mais oportunidades, a começar pela infância. Ministério da Educação, Governo Federal. Hasta la vista, baby. E como hoje é quinta-feira, é dia do nosso TVU Esportes, que é o nosso quadro que é apresentado por Luiz Alberto Tomé, que traz para a gente agora os destaques do esporte. Na semana que estamos encerrando, 2 grandes destaques na área do esporte. A primeira delas vem do basquete. A direção da Unitri anunciou no início da semana em curso 2 extraordinárias contratações: o armador Elinho e o técnico Hélio Rubens Garcia. Elinho e Hélio Rubens fizeram parte das campanhas vitoriosas da Unitri no Campeonato Brasileiro de 2004 e no Campeonato Sul-Americano de 2005. O Unitri iniciará seus preparativos visando a temporada no dia 15 de julho. O técnico Hélio Rubens estará em Uberlândia para assumir o cargo no início de agosto. O outro grande destaque na área do futebol: o Uberlândia Esporte Clube anunciou e confirmou participação na Taça Minas Gerais 2012. 5 equipes vão participar da competição: Uberlândia, Uberaba, Nacional de Nova Serrana, Vila Nova e Boa Esporte. O primeiro jogo do Uberlândia será no Parque do Sabiá ou no dia 25 ou 26 de agosto, contra o Uberaba Esporte Clube, portanto, na abertura, o grande clássico do Triângulo. Agora, a diretoria está trabalhando para montar o elenco, inicialmente com um orçamento na faixa de R$ 60 mil por mês, o que acaba justificando a montagem de uma equipe relativamente modesta. Estes os principais destaques da semana na área do esporte. Um abraço a todos e até segunda, como sempre, aqui no TVU Notícias.
E daqui a pouco tem a tradicional feira gastronômica no pátio do Mercado Municipal. E hoje com a apresentação da banda Patrulha 8. E quem está com essa galera é o repórter José Dagmar. Pois é, eles são jovens, mas fazem som de gente grande, é o Patrulha 8. Matheus, apresenta o pessoal para quem está em casa conhecer vocês. O da ponta é o Arthur, que é o contrabaixista, o Henrique é o guitarrista, eu faço a guitarra também, o vocal, o Fred, ele toca na gaita e toca guitarra e também canta, né? E o Mel Kids faz a bateria, o percussionista da banda. Ok, e para quem vier hoje até a feira gastronômica, né, aqui no Mercado Municipal, vai poder curtir que estilo de música, qual o repertório de vocês? Vão poder curtir estilo de música de um rock clássico, sabe? Dos anos 60 até os 80, e a partir de Chuck Berry até Pink Floyd. Dá pra dar uma palhinha pra gente ouvir? Dá pra dar uma palhinha, vamos lá. How does it feel? How does it feel to be all alone, with no direction home, a complete unknown, like a rolling stone? É isso aí. Matheus, me fala um pouquinho sobre a história da banda Patrulha 8. Então, a gente ensaiava, né, com a banda, a gente começou a se reunindo, a partir de semana a semana a gente vem ensaiando, e a gente resolveu botar um repertório que a gente gosta, que é o rock dos anos 60 e 80, e a gente vem ensaiando com os ensaios regulares a partir a partir de 2010. A gente começou a tocar em 2010, a gente está tocando até hoje, ensaiando regularmente toda semana. Pois é, então para quem quiser curtir o Patrulha 8, daqui a pouquinho aqui no Mercado Municipal, basta vir conferir, o som é muito bom e fica o convite. E a gente se vê amanhã, o TVU Notícias fica por aqui. E a gente termina o jornal de hoje ao som do Patrulha 8. Vamos lá? 2, 3 e... Love, love me do. You know I love you. I always be true. So please love me. Love, love me do. You know I love you. I always be true, so please love me.